Oi, crianças! Bom, vamos à nossa segunda aula, tá, de hoje, que vamos falar sobre várias temperaturas, medidas de temperatura, tá? Então, no livro de vocês vão ter aqui, ó, tá? Medidas de temperatura. O que é a temperatura, né? Lembra quando a gente vai no mercado, no supermercado, aí tem aquela parte de iogurte, de sobremesas, né? Eles ficam sempre numa parte separada onde tem uma refrigeração, ou seja, esses produtos têm que ficar sob refrigeração, eles têm que estar numa temperatura baixa. Então, geralmente, o iogurte ele fica entre 1 e 10 graus Celsius, ou seja, ele não pode ficar nem muito abaixo e nem muito acima. Então, lá naquele espaço, naquela geladeira, tem um termômetro que vai ficar controlando a temperatura. Bom, se eu estou falando de termômetro para medir a temperatura, olha aqui, né? Então, vocês já devem conhecer, quando vocês estão com febre, né? A mamãe vai lá e verifica. Vamos ver a minha. Vou deixar aqui para colocar. Vamos lá, né? Enquanto isso, eu vou falar com vocês, né? Que a temperatura nós também podemos trabalhar, verificar outras coisas, como a temperatura do dia, né? Quando vocês estão vendo televisão, aí tem lá eles falando sobre amanhã em Curitiba a temperatura máxima vai ser de tanto e mínima de tanto. Ou seja, nessa região vai ter um máximo de para esquentar e um mínimo para esfriar, tá? Então, nós temos aqui um exemplo. Vamos dizer que em Caxias do Sul, que é uma cidade lá de Rio Grande do Sul, né? A variação de temperatura desse dia estava em máxima de 14 graus Celsius e mínima de 6 graus Celsius. Ou seja, significa que eles calcularam, analisaram que nesse dia a temperatura poderia chegar no máximo até 14 graus. Né? Ou seja, esquentar até no máximo 14 e esfriar até no mínimo de 6 graus. Tá, mas aí você está falando variação de temperatura. Como que eu vou encontrar variação de temperatura? Ó, pitou. Vamos lá? Vamos ver como está a minha temperatura. E, ó, eu acho que tá, né? 36 graus. Vou ver se assim fica melhor para vocês, né? 36 graus Celsius. Então, a minha temperatura tá boa, né? Porque a média, né? Se você tiver com mais de 37,5, você já está começando a ficar com febre. De 37 para baixo, você não está com febre. Bom, voltando aqui na nossa variação de temperatura, que nós temos aqui máxima e mínima, né? Nesse dia lá, em Caxias do Sul, né? Eu tinha a máxima de 14 graus e a mínima de 6. Como que eu vou saber a média? Mas qual que é a média? Para saber como que fica a temperatura assim, no meio, né? Ela pode chegar até 14, ela pode chegar, abaixar até 6, mas ela pode ficar também no meio. Então, vamos lá. Como que eu vou calcular a variação da temperatura? Eu vou pegar a máxima menos a mínima, tá? E vou encontrar a variação da temperatura, ou seja, máxima, 14 graus Celsius, menos 6 graus Celsius, vai dar 8 graus Celsius. Tem que colocar o C de Celsius? Tem, é a unidade de medida. Tem que colocar o grau? Sim, é a unidade de medida. Então, não adianta você fazer isso aqui e botar 8 lá, porque se você está trabalhando com temperatura, vai estar errado. Você tem que indicar a unidade padrão, tá bom? Bom, aí no livro de vocês, na página, tá? 132, ó, 132, eu tenho aqui uma situação problema, tá? Vilma está fazendo um bolo. Ela o colocou no forno a 180 graus Celsius às 14 horas e 40 minutos. E após 30 minutos, ela tem que aumentar a temperatura em 20 graus Celsius. A que horas a Vilma aumentará a temperatura do forno? E qual será a temperatura do forno após após Vilma aumentar? Então, são duas perguntas, uma situação problema. Primeira situação, a que horas ela aumentará a temperatura do forno? Então, vamos lá. A que horas ela aumentará a temperatura do forno? Bom, partindo do princípio que 14 horas e 40 foi a hora que ela colocou o bolo, e que daqui a 30 minutos ela tem que aumentar a temperatura. Então, ela tem que saber que horas que ela tem que aumentar a temperatura, tá? Aí depois, ela tem que verificar
para quanto que vai a temperatura quando ela aumentar. Então, primeira parte, encontrar o horário. Segunda parte, encontrar a temperatura. Então, vamos lá. Vamos encontrar a hora. Se ela colocou, era 14 horas e 40 minutos, né? Ó, 14 horas e 40 minutos. Ela tinha que, depois de 30 minutos, aumentar. Então, tem que acrescentar mais 30, tá? Então, se ela acrescentou mais 30, como que vai ser? Vou calcular os minutos. 40 mais 30, vai dar 70 minutos. Então, 70 minutos eu vou converter em hora. Mas por quê? Para mim trabalhar com hora. 14 horas mais 70 minutos. Quanto que é 70 minutos? 70 minutos é igual a 1 hora e 10 minutos. Lembra? Vocês já trabalharam com horário? Então, trabalharam horas? Então, 70 minutos é igual a 1 hora e 10 minutos. Converti em hora. Agora eu posso saber que horas que eu vou aumentar o forno, a temperatura. Aí eu peguei 14 horas, mais 1 hora, que era aquela de 70 minutos, mais os 10 minutos. Então, 14 horas mais 1 hora, 15 horas. 15 mais 10 minutos. Então, que horas que ela vai ter que aumentar a temperatura? Quando for 15 e 10. Ela começou, botou o bolo às 14h40 e às 15h10 ela tem que aumentar a temperatura. Quando for 15h10. Tá, mas quanto que ela tem que aumentar a temperatura? 20 graus, ou seja, ela já tinha colocado a 180. Ela tem que aumentar mais 20. Qual vai ser a temperatura que vai ficar no final de assar o bolo? 200 graus Celsius. Então, ó, a temperatura é mais simples, né? Ela só tinha que juntar o início, a temperatura inicial, com um acréscimo de 20 graus Celsius para chegar na temperatura final. Tá bom? Bom, gente, essa questão tá lá no livro, tá? Vocês vão refazer ela. E foi só para vocês entenderem como que vocês têm que pensar. Se eu estou trabalhando hora, eu vou calcular as horas. Depois eu vou calcular a medida de temperatura, tá? Eu sempre tenho que colocar graus Celsius se eu estou trabalhando de temperatura. Entenderam? Então, analisem bem cada situação problema para ver qual é a unidade de medida padrão que eles estão pedindo. Todas essas medidas você tem que trabalhar com a unidade de medida que ela está naquele momento. Tá bom? Bom, até por hoje é só. Faça atividades com muita atenção, tá? E boa sorte, boa aula.